Capítulo 3. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância, para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Francisco Cândido Xavier. A busca pelas informações. Após aquela semana de saídas involuntárias e aquele encontro com o amigo espiritual, comecei a desejar entender melhor tudo o que estava acontecendo comigo. Comentei o ocorrido com meu pai de forma mais profunda e ganhei dele um livro chamado A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Um livro muito bom, que me motivou e me deu uma luz. Lembro que havia uma técnica do espelho que pratiquei sem muitos resultados. A partir daquela semana de facilidades, a coisa começou a ficar mais complicada. Queria sair, mas não conseguia mais com aquela facilidade natural que havia tido inicialmente. Hoje sei que eles me motivaram, abrindo a espiritualidade para mim, colocando meus pés no chão para que eu fosse buscar estudos e preparação, mas na época não entendia. Era uma mistura de medo e de querer sair do corpo. Meu medo aumentou quando percebi que me encontrava em algumas saídas com os espíritos. Sim, e a gente tem uma visão de espírito um tanto quanto tenebrosa na nossa cultura. Sair do corpo e ver um espírito no meu quarto era algo que não me agradava nem um pouco. Por algum motivo, acho que meu quarto começou a ser visitado por vários espíritos, curiosos com o que eu estava fazendo. Não deve ser muito comum alguém sair do corpo e lembrar depois de acordar. Lembro pouco depois dessa primeira semana, eu organizando minha cama, colocando o mosquiteiro. Deixei uma luz indireta na antessala que vinha para o quarto. Foi em Itapuã, onde tudo começou. Passei muitas tardes e noites em Itapuã, como fala Vinícius de Moraes na canção. Inicialmente eu não sabia técnica alguma, só deitava e pensava em sair. Mas busquei algumas informações. Já sabia que tinha que imaginar eu saindo, meu corpo vibrando, mas não compreendia como fazer aquilo corretamente. Não havia até então nada muito fácil para ser pesquisado. A internet era um luxo que não tinha muito acesso, ainda na época, e livros não eram tão fáceis de ser encontrados, mas isso viria depois. Deitei e comecei a pensar em sair do corpo, com uma vontade muito forte, uma determinação que sentia, uma magia. Sabia quase nada tecnicamente, mas tinha uma vontade que até hoje sinto. Sentia a espiritualidade pura ali. Eu hoje sei interpretar o que se passava comigo, mas na época não entendia. Eu sentia o mundo espiritual, só não sabia interpretar. E é isso que queria muito falar agora, nessa forma de sentir. É preciso estudar. Não fiz certo na época, apesar de não haver a facilidade de como temos hoje, mas a espiritualidade estava ali, dentro de mim. A sintonia com o alto existia, mesmo sem eu entender nada. Eu estava em busca de mim mesmo. Sentia uma felicidade incrível em buscar a saída do corpo, como se estivesse entrando em contato comigo, ou com o que mais me aproximava do entendimento de mim mesmo. Deitado, pouco depois entrei em catalepsia projetiva e fiquei preso. Olhei o quarto e o vi igual. Do ângulo que meu corpo estava, só dava para ver um pedaço da porta e uma parte do guarda-roupa, até que percebi algo rondando minha cama. Vi claramente um vulto preto ali me espreitando, por fora do mosquiteiro. Não sabia o que era, mas entendia se tratar de algo, xeretando minha experiência. Apavorei-me. Que diabo era aquilo no meu quarto? Rondando minha cama? Seria um ladrão? Seria uma pessoa ou um espírito? Eu não sabia. Desesperadamente voltei, pensei em voltar. Forcei, até que voltei. Levantei na mesma hora, olhei ao redor e tudo estava exatamente do mesmo jeito. E não vi nada. E eu totalmente arrepiado,
com as sensações que são características de uma pós-projeção. Senti ainda que aquele vulto que havia visto no quarto ainda estava ali. Com quase 16 anos, controlar aquilo na minha cabeça, sem instrução, sem preparação psicológica, difícil. Apesar da forte impressão energética, sentia algo muito bom por dentro. Eu não estava só. Por algum motivo, sentia que estava sendo observado por algo muito bom, embora isso fosse muito abstrato na minha compreensão geral, mas eu me sentia totalmente protegido, mesmo sem entender muito bem sobre mentores, amparadores e energias. Eu não entendia de dimensões, o porquê de espíritos ficarem andando por ali, não entendia que espíritos ficavam nesses lugares e às vezes perseguiam outras pessoas, por motivos bem banais, outros bem complexos e profundos. E eu iria ver isso da forma mais simples possível, estando presente ali e conversando com eles. Não sabia que poderia um dia ajudar ou andar por ali e atuar de alguma forma na assistência aos que precisam. Só estava descobrindo que a vida realmente continuava, e isso era um fato. E realmente continua. Muito, muito simples. Não aguentei e fui atrás de informações. Nessa época, acredito que já com 16 anos, fui até uma casa espírita em Itapuã. Não lembro a data, mas era uma terça-feira. Cheguei cedo, fui o primeiro e os portões ainda estavam fechados. Pouco depois, uma senhora chegou e disse-me que naquele dia só havia estudos, que o dia aberto ao público era na quarta-feira. Mesmo assim, aguardei um pouco para entrar na casa. Queria entrar ali. Queria estar perto de pessoas que sentissem e acreditassem em espíritos. Queria perceber a visão deles. Precisava entender como era aquilo tudo. O que eram aqueles seres. Entender se eles sabiam sobre o que eu estava tendo. Mas finalmente resolvi voltar no dia seguinte, na quarta-feira. Chegando lá, assisti a uma palestra e procurei o palestrante para conversar depois. Expliquei o que havia acontecido comigo. Ele me indicou a leitura do Livro dos Espíritos. Já havia lido um livro sobre o assunto e agora estava lendo sobre emancipação da alma, o nome dado também pelo Espiritismo à viagem astral. Ali aprendi algumas coisas, mas não o domínio, somente de forma geral. Dizia que todos saíam do corpo, toda noite ao dormirem, que os laços se soltavam e se libertavam. E dessa forma, ouvi coisas complicadas em vários lugares. Coitados, não os culpo pelas informações ligadas ao medo e à falta de instrução que recebi, pois tinham boa vontade. Ouvi de tudo nos lugares aonde ia. Fui a vários centros espíritas buscar ajuda.